Olá, estamos começando mais um programa Rumo Certo, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar de games, isso mesmo, de games e como as ferramentas, as técnicas dos jogos podem ajudar nos processos aí na sua empresa, inclusive na gestão. E aí, para essa conversa, eu recebo Danilo Parisi. Danilo é CEO e cofundador da Ludus Pro, uma plataforma especializada em aprendizagem corporativa, né, Danilo? Seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês, falar um pouquinho desse universo da gamificação. Muito bom, prazer todo nosso. Danilo, me fale primeiro o que é a Ludus e me conte um pouco também da sua experiência, a sua trajetória. Legal. Bom, a Ludus Pro é uma EdTech, né? Então a gente utiliza técnicas de jogos por meio de uma plataforma para fazer todo o processo de gestão de aprendizagem e aumentar o engajamento em treinamentos no ambiente corporativo. Dentro desse universo, estou nesse mercado aí há mais de 20 anos, né? Já passei por multinacionais de games, então estou há bastante tempo dentro desse universo. E na Ludus a gente vem criando esse processo, tentando ajudar as empresas a fomentar esse processo de democratização da aprendizagem por meio da tecnologia e da gamificação. A gamificação, você falando assim, a gente logo remete a uma quase que brincadeira, e é meio que a gente aprendendo a brincar, é muito sério também, na verdade, esse sistema, né? Na verdade, existe uma diferença, né? As pessoas acabam muitas vezes confundindo, né? O que são jogos propriamente ditos, utilizados para entretenimento, né? Quando você utiliza a gamificação. A gamificação é o quê? É você utilizar técnicas, né, dinâmicas de jogos para utilizar em coisas do cotidiano, né? Então, ou seja, para você poder utilizar em processo de treinamento, processo de aprendizagem, metodologias de trabalho. Então, tudo que for utilizado dentro do cotidiano das pessoas e você utilizar essas técnicas de jogos, né, elas são utilizadas para motivar as pessoas e melhorar esses processos. Então, existe uma definição, né, entre gamificação e jogos, que essa definição tem entre o entretenimento e os jogos. No caso da gamificação, é claro, existe esse prazer e essa imersão quando você coloca essas dinâmicas, porque você acaba engajando as pessoas sem que elas percebam aquilo que elas estão realizando. Então, por exemplo, você vai colocar um programa de pontos para estimular um processo de um time comercial, você pode colocar isso dentro de um processo de treinamentos para estimular as pessoas a fazer um curso, determinado curso. Então, sem que elas percebam, elas entram nesse universo mais lúdico e acabam aprendendo e realizando tarefas que seriam mais difíceis no processo do cotidiano normal. Interessante, é mais instigante, é mais atrativo. E é um sistema novo, Danilo? Há quanto tempo a gente já usa esse processo de gamificação? Bom, especificamente, né, jogos estão no cotidiano das pessoas desde sempre, né? Desde a era medieval a gente tem jogos nesse universo. Então, mas propriamente colocado dentro do mercado, você ouvir falar mais, né, principalmente aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, é algo que vem ganhando muita força, né? A gente tem muito mais aplicação dentro desse universo das empresas. O próprio cenário, né, dessa mudança que a gente tem, né, com os millennials, com a chegada dessa juventude que está cada vez mais, né, no universo de trabalho, já fazem mais 40% da força de trabalho, isso também agrega, porque eles estão consumindo conteúdos que são mais interativos, mais dinâmicos, né, e isso tem mudado a indústria como um todo. Então, hoje você vê grandes empresas, pequenas e médias empresas aplicando uma gamificação no dia a dia, mas a gamificação está presente, né, no cotidiano da gente como um todo, né? Muitas vezes você está participando, utilizando um aplicativo de trânsito que está te estimulando com pontos, com um personagem ou com uma mudança de nível e você nem se percebe que isso está acontecendo. Então, essa mudança vem ocorrendo, mas eu digo que assim, nos últimos anos vem ganhando muita força no mercado. Tem uma questão geracional, então, aí, né? Porque as pessoas mais jovens, gerações mais novas, têm até uma facilidade de lidar com sistemas, né, onde se trata de gamificação, mas não é limitante também, né? Isso dentro de uma empresa, como é distribuído, como é feito para que englobe, para que todos façam parte do sistema. Isso, na verdade, o que acontece, né? Para toda utilização de um processo de gamificação, é necessário, claro, como qualquer processo de gestão, um bom planejamento.
né? Então, dependendo do público que eu vou falar, eu uso algumas técnicas e algumas dinâmicas, né, para facilitar diante ou mediante aquele público que eu vou trabalhar. Então, hoje as empresas, por quê? Porque a metodologia, ela acaba auxiliando, né, nesse processo do engajamento. Então, você utilizar isso não quer dizer que a todo tempo você vai ter jogos, mas você vai ter elementos de ranqueamento, que gera uma competição social. Você pode ter o sistema de progressão, que utiliza níveis, então você vai estimulando a pessoa a passar de níveis. Você coloca moedas como uma forma de recompensa, essas moedas elas podem ser trocadas por prêmios, por exemplo. Então, todas essas dinâmicas são colocadas no cotidiano das empresas e isso facilita. Então, pode ser utilizado para qualquer público. É claro que o público jovem, né, ele já vem de uma geração mais acostumada com os jogos, né, no dia a dia. O mercado de jogos cresceu muito, é uma indústria maior que a indústria do cinema, maior que a indústria da música. Tem dados, por exemplo, como da pesquisa Game Brasil, que é uma pesquisa que fala sobre o universo, né, do comportamento gamer, e que mostra que hoje 74% das pessoas entrevistadas dizem que jogam. Então, imagine essas pessoas colocadas dentro de uma sala de aula onde você já utiliza um processo de gamificação, colocado dentro de uma empresa com dinâmicas, vai ser muito mais motivacional para ele, porque ele já está acostumado com isso. E cada vez mais essa juventude, elas ganham posições de liderança. Também vai disseminando essa informação para outras pessoas que até então não tinham esse contato com esse universo. Danilo, que departamentos, talvez, ou que partes da empresa utilizam mais a gamificação ou tem uma demanda maior? São mais em questões técnicas? É mais, talvez, no departamento financeiro? É mais, no estoque? É mais na gestão de pessoas? Ou não se pode também fazer essa divisão? A gamificação, né, desses processos de aprendizagem pode ser utilizada em qualquer área da empresa. Então, por exemplo, eu posso utilizar por uma equipe comercial, para estimular eles através de um processo de ranqueamento, com pontuação, com níveis, para que estimule eles a bater metas de vendas, por exemplo. Posso ter um processo de cultura organizacional, onde eu vou trazer cursos para as pessoas. Posso utilizar numa área de compliance, que muitas vezes é mais complicado, jurídico, né? Os treinamentos acabam não sendo tão simples de falar. Então, assim, ela pode ser aplicada em qualquer área da empresa. É claro que existem áreas, né, principalmente áreas de vendas, processos de onboarding, né, de colaboradores, quando você vai receber um colaborador da empresa, você acaba utilizando muito, cursos e treinamentos, mas eu diria que assim, qualquer área, qualquer segmento, né, você pode trabalhar a gamificação. Aqui mesmo na Luz a gente tem diversos tipos de clientes, né, desde segmento financeiro, segmento de indústria, de serviços, que aplicam a gamificação para engajar seus colaboradores. Então, é algo que acaba extrapolando determinado segmento ou determinada área. Agora, esse engajamento aí ele depende de um outro processo, talvez anterior, de gestão de pessoas também, né? Porque eu imagino para a implantação e eficiência de um processo de gamificação, haja mesmo essa disponibilidade, essa vontade toda de todos os colaboradores participarem, né? A eficiência lá dentro do processo depende do quê? Olha, na verdade, assim, quando a gente utiliza, né, a dinâmica ou uma plataforma gamificada, por exemplo, o que a gente vê é que a gente sai de níveis de engajamento de treinamentos tradicionais de 20% de aderência para 80%, 90%. Por que isso ocorre? Porque as pessoas, elas acabam entrando nesse universo e realizando essas tarefas, esses treinamentos mais tradicionais, que eram até então tradicionais, de uma forma mais dinâmica, mais interativa, né? Sem aquela obrigação, sem aquela coisa de só ter que completar. Então, você consegue colocar ela, por exemplo, numa trilha de aprendizagem e ela vai se divertindo, ela vai realizando aquilo sem perceber. Então, existe, claro, uma preparação, principalmente do ponto de vista de planejamento, para que você identifique os públicos que você vai trabalhar, quais áreas, perfil a gente fala, né, do comportamento das pessoas que vão utilizar, até para definição se você vai poder ser mais competitivo, menos competitivo, porque dentro do processo é importante você saber com que público você está falando e como você vai direcionar todos esses elementos e o conteúdo que vai ser transmitido.
Então, é muito mais na preparação e no planejamento do que propriamente, né, depois nas etapas, né, de execução. Mas sim, existem técnicas. Por exemplo, a gente utiliza um sistema de régua de relacionamento, onde eu verifico através da plataforma se as pessoas estão engajadas em determinado curso. Por exemplo, se a pessoa já concluiu, ela pode ser notificada por isso. Eu estou vendo que determinada área precisa de um reforço, então a gente notifica, o próprio sistema notifica e já vai estimulando. Então, esses tipos de utilização de ferramentas ajudam a manter este engajamento, né? E é claro, se você pode trabalhar com alguns itens de premiação, coisas do tipo, você consegue fazer isso. A gente também tem você engajar o público, é a personificação. Então, a gente, por exemplo, utiliza sistema de avatares, né, que trabalha com uma diversidade muito grande, onde eu personifico e a partir daí eu posso até dar outros itens de avatares para eles. A gente chama de cosmético. Isso, assim, as pessoas não acreditam, mas isso gera um estímulo muito grande para as pessoas, né, para quem está naquele universo, porque ele pode comprar novos itens. Então, você cria aí uma cultura de competitividade, então, né? Porque a essência dos jogos, dos games, é competição mesmo, né? Mas isso é positivo. Sim, é a competição, né? Mas a gente sempre diz que é uma competição social, né? Você consegue organizar as pessoas, então pode organizar por turmas, por indivíduos, você pode até mesmo gerar uma competição com você mesmo, né? Então é aquilo que eu vou colocar uma meta, um objetivo, eu coloco uma missão para você realizar e ao atingir esse determinado objetivo, que pode ser individual, você ganha uma recompensa por isso. Então, dentro desse universo, o planejamento e a estratégia que você vai aplicar é muito importante, justamente até para não desengajar, por exemplo, quem vai estar, né, nas últimas posições. Você tem que sempre empurrar as pessoas para cima para que elas realizem isso cada vez mais. Certo. Danilo, vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente já continua, volta aí com essa conversa, tá bom? Um minutinho só, rumo certo, volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Nós hoje estamos falando sobre gestão com o uso de ferramentas comuns nos jogos de videogames. E aí, para essa conversa, está aqui comigo Danilo Parisi. Danilo é CEO e cofundador da Ludus Pro, que é uma plataforma especializada em aprendizagem corporativa. Danilo, continuando a nossa conversa, eu te pergunto o seguinte: com o advento aí da tecnologia, com muita tecnologia, com facilidade, trabalhar com gamificação, eu imagino tenha sido mais comum também, talvez, nas empresas. Eu pergunto isso para saber qual é o nosso ranking no Brasil de adoção dessa tecnologia. Onde a gente está? Olha, hoje existem estudos, né, que mostram que, por exemplo, a América Latina representa aproximadamente aí por volta de 10% ainda, né, de aplicação em termos de faturamento do mercado de gamificação. Então, existe um universo grande ainda para a gente trabalhar, mas o que a gente vê, né, é um crescimento muito grande dessa aplicação dentro das empresas. E o que a gente vê interessante não são mais só as grandes empresas, né? Então, inclusive, dentro aqui da Ludus, a gente vê que clientes de menor porte, muitas vezes de menor porte, vêm aplicando. Por quê? Porque eles estão vendo que existem muitos resultados positivos. Se a gente falar em termos de mercado, para você ter uma ideia, o mercado de gamificação até 2030 deve chegar a 90 bilhões de dólares. Então, é um mercado em expansão e a gente vai ver isso sendo aplicado cada vez mais, né, dentro das empresas. Pois é, eu estava lendo um pouco sobre você, pesquisando, e eu vi lá, você já treinou 300 mil pessoas, é isso, nesse processo de gamificação? Me conte um pouco dessa experiência assim também. Na verdade, a gente já aumentou um pouquinho esse número. A gente já está em mais de 1 milhão de pessoas treinadas com alunos. E a gente tem, a Ludus está fazendo 4 anos, né? Então é uma startup nova, relativamente nova, sem dobrando de tamanho ano contra ano aí. E é super interessante isso dentro desse processo, porque quando a gente começou, a gente
via que a adoção inicial estava dentro, né, das grandes corporações, das grandes multinacionais, das grandes empresas. E ao passar do tempo nesses anos, a gente tem conseguido levar isso para as pequenas e médias empresas também. O que aconteceu? O que vocês atribuem para essa democratização? Custos reduziram? As pessoas, as empresas menores têm mais acesso? Por quê? Tem alguns fatores, né? Então, um dos fatores realmente é essa questão dos investimentos, né? Se a gente olhasse investimento de treinamentos, por exemplo, focado só no presencial, focado, né, nas plataformas mais tradicionais que existiam, o custo era mais elevado para as empresas de menor porte. É uma plataforma que está na nuvem e que isso pode gerar um processo de escalabilidade muito maior, a gente consegue ter uma redução de custo e fazer com que uma empresa, por exemplo, de 50 funcionários já possa usar a plataforma no seu dia a dia. A outra força de adoção, é claro, que é realmente também, né, essa possibilidade das pessoas utilizarem a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu posso realizar ele em casa, então isso ajuda nesse dinamismo, né, e também economiza o tempo nesse processo de produtividade. Então, são fatores, né, e aliados também a essa questão dessa nova cultura, né, de muitos jovens estar entrando nesse mercado de trabalho e trazer também essa nova visão, que acabam favorecendo. Mas eu digo que a entrada, principalmente nos pequenos e médios, ter uma plataforma que é utilizada por grandes empresas, né, mas que eles podem ter também no seu dia a dia. Então, isso tem aberto cada vez mais. E a gente sabe que essa formação, o quanto que é importante a formação das pessoas hoje em dia, enquanto essa rotatividade, essa mudança de pessoas, tem essa importância das empresas estarem preparando essas pessoas até por uma questão de retenção dentro da empresa. Pois é, valorização de potenciais, né? Até porque também o resultado lá na frente depende muito também de uma mudança de comportamento do consumidor, né? No caso de uma produção de um produto, enfim, né? Mas eu te pergunto uma outra coisa, assim, se a gente, quando pequeno, todo empresário, na verdade, quando faz uma ideia de um investimento, faz um planejamento para investimento, ele estabelece ali um prazo de retorno disso, né? Quando a gente fala de implantação de um projeto de gamificação, em quanto tempo eu posso esperar? É claro que eu imagino que dependa muito do tamanho do projeto, mas em quanto tempo, em média, eu posso considerar que eu vou ter retorno disso para que me pague esse investimento, para que isso já me gere receita realmente para a empresa? Tá. Bom, o mais interessante aqui é que a primeira coisa a gente consegue aplicar ela e fazer assim de forma imediata, né? Então, a implementação, em um prazo de 5 dias, aí você tem a plataforma liberada para construção das suas trilhas, de todo o seu processo de gamificação. Isso também é um ponto interessante de colocar, por quê? Porque a gente, nesse processo de democratização, o que a gente colocou como prioridade é que qualquer pessoa pudesse realizar seus próprios treinamentos e pudesse fazer isso de uma forma simples, sem necessidade de códigos, programação, coisas, né, desse tipo. Então, esse é o primeiro passo. A partir daí, a gente coloca aqui assim, para você começar a sentir, né, os primeiros resultados, o mínimo de 3 meses. A partir do 6º mês, você já consegue enxergar, né, o retorno que isso começa a dar no seu dia a dia, nos seus processos de produtividade. E aí, com 12 meses, você já validou todo o seu projeto, aí você vai para o 2º ano, onde você já teve todo o aprendizado, já sabe onde estão possíveis gaps, melhorias, né, que você vai colocar aí no seu processo para melhorar cada vez mais. É interessante pensar, você falou ainda há pouco, voltando a outra resposta sua, de engajamento e de valorização de potenciais, né? Mas é interessante pensar na ferramenta como algo inclusivo também, né? Não exclusivo, porque lidar com tecnologia, nem todo mundo tem todas as habilidades, é claro, depende aí de capacitação, de uma preparação técnica, né? Você falou já da questão geracional também, que o pessoal mais jovem tem até mais facilidade para lidar com ferramentas, tem mais conhecimento de jogos, inclusive. Mas a gente também no mercado de trabalho, eu enquanto empregador eu tenho hoje uma demanda interessante, ou oferta interessante, quis dizer, de colaboradores já capacitados para trabalhar a gamificação, por mais simples que seja a ideia de torná-la, né, e eficiente. A gente tem hoje colaboradores capacitados no mercado?
Tem sim. Assim, o que a gente vê existem, até porque assim, a forma que a gente entrega é de uma forma muito simples. Em 3, 4 passos, você consegue colocar um curso, né, um processo de treinamento dentro da plataforma. Então, isso já é colocado. E também, quando você vai, por exemplo, eu sou uma empresa que tem a condição de contratar um terceiro para que crie todo o universo, crie todo um conteúdo, torne mais lúdico. Então, hoje já existem inúmeros profissionais, tanto do ponto de vista de consultorias, né, empresas de treinamento e desenvolvimento, mas a gente vem de uma nova, também de um novo processo de formação de profissionais, que agora tem, né, mercado de jogos aí, onde tem o game designers, desenvolvedores, uma série de coisas que já estão habituados com esse universo. Então, isso vem ajudando muito. Né? E claro que também essa facilitação das pessoas, da grande maioria hoje, já ter essa relação desse universo com os jogos, ajuda no entendimento de já saber o que é um ranqueamento, quais são as características de quando você usa ponto para ranquear, né? Um processo de você criar uma missão, estimular as pessoas. Então, essa cultura e esse processo já são bem difundidos dentro do universo das organizações. É claro que há 2 anos atrás, quando a gente estava, né, nesse início, a gente vinha num processo muito de educar o mercado, né? Mostrar todo esse entendimento, como que a gamificação pode ajudar nos processos de treinamento, pode melhorar o engajamento, pode melhorar a produtividade. Então, esse é um trabalho que a gente faz muito, a gente cria webinars, a gente cria conteúdo, a gente cria e-books, justamente para levar, né, para todo esse universo de gestores a importância e como que a gamificação pode, né, ajudar no seu dia a dia. Danilo, a pandemia tem influência nisso, nesse processo todo, que nos obrigou, de certa forma, a termos mais contato com tecnologia, com outras ferramentas? Tem influência também nesse processo de crescimento e adoção das empresas por gamificação? Tem sim, não só por gamificação, né, mas por plataformas também de aprendizado online. Então, a gente teve um salto aí, um crescimento durante o período da pandemia de mais de 138% em adoções de plataformas, né, online de aprendizagem. E é claro que dentro desse a gamificação está junto e faz parte desse processo de crescimento. A gente mesmo teve um boom no período da pandemia, inclusive a gente criou lá no início até uma plataforma que era para ajudar as pessoas a entenderem o que era o coronavírus e o que estava acontecendo. Então a gente colocou isso de forma gratuita e a gente teve muitos feedbacks positivos porque foi bem naquele início, as pessoas não estavam entendendo muito o que estava acontecendo. Todo esse processo, esse conhecimento de forma mais rápida, mais adaptável, ajudou muito nesse crescimento e a pandemia teve esse lado, né? E o que está permeando agora, né, pós-pandemia. Claro que os treinamentos presenciais continuam, isso vai fazer parte, que eu sempre digo que é uma junção dos dois. Não é algo que você vai ter só um ou vai ter só outro. Ótimo, isso aí. Tecnologia está à mão, é uma tendência cada vez maior, né? E a gente tem que se adaptar mesmo. É resiliência também, mas é porque é necessário para resultado, produtividade também, né? Danilo Parisi, CEO da Ludus Pro, especializada em processos de aprendizagem, né? Aí dessa forma com gamificação, falando para a gente aqui dessa tendência de mercado e necessidade também de ajudar nos processos e processos inclusive de gestão. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações aqui para a gente, viu, Danilo? Eu que agradeço, obrigado pelo convite e fico à disposição de vocês sempre que precisar. Muito bem, e muito obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Eu volto no próximo programa. Até mais.